Olá! Hoje eu vou apresentar o trabalho Expressão do Terroir da Indicação de Procedência Vinhos de Altitude de Santa Catarina, efeito de leveduras selvagens. Então, para começar, o vinho é uma bebida histórica, social e econômica e que é muito tradicional das cerimônias religiosas de antigamente. Com o passar do tempo, ela foi ganhando novas técnicas de produção, junto aos estudos de viticultura, então que é o estudo do cultivo da uva, com isso tendo a produção de vinhos com maior qualidade e, consequentemente, maior produção e consumo a nível mundial. Quando a gente fala a nível brasileiro, o estado de Santa Catarina é considerado o segundo maior produtor de uvas destinados para a elaboração de vinhos finos. Então, o vinho é uma bebida complexa, resultante de interações entre micro-organismos, como bactérias, fungos e leveduras. E essas leveduras elas estão presentes em todo o processo, desde o vinhedo até o produto final. E as leveduras próprias do vinhedo, elas impactam na produção de novos tipos de vinhos. E isso influencia na sua qualidade e característica sensorial do produto. Essas diferenças climáticas, de solo, manejo, tipos de uva de cada região, as práticas vinícolas, o espaço físico, eles promovem uma grande variação na composição das uvas e dos vinhos. E para isso a gente dá o nome de terroir. Então, o terroir catarinense, ele é marcado por vinhos com uma acidez marcante, com aromas e sabores retratados, com notas de pimentão, aspargos, pômelo, maracujá e até mesmo groselha. Todas essas características geográficas, elas se tornam uma ferramenta estratégica na produção e desenvolvimento de vinhos, justamente por conta da tipicidade gerada em cada região, tornando os vinhos únicos em cada região. E isso chama a atenção do mercado internacional para os vinhos finos. Então, quanto à elaboração dos vinhos em regiões com indicação geográfica, a região produtora de vinhos de altitude de Santa Catarina, ela possui uma grande diversidade e variedades de uvas viníferas. Dentre as variedades que vem ganhando destaque nos últimos tempos, podemos citar a Sauvignon Blanc, que está ganhando espaço devido à sua alta qualidade de vinhos produzidos. Com isso, a gente tem um aumento de 68,9% na produção das regiões de altitude de Santa Catarina, com características específicas de alta complexidade, com maior qualidade aromática e tipicidade. Todas essas características sensoriais, elas influenciam totalmente a experiência dos consumidores. Frente a isso, a análise sensorial se torna uma ferramenta indispensável para avaliar a qualidade desses vinhos. E através das perguntas do tipo Cata, a gente pode caracterizar sensorialmente o vinho Sauvignon Blanc em relação aos consumidores. E sendo possível, então, avaliar a aceitação sensorial, que é extremamente importante quando a gente fala do desenvolvimento de novos produtos, principalmente quando esse produto é um vinho. Por isso que o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito das leveduras selvagens, selecionadas de um vinhedo de indicação de procedência, vinhos da altitude de Santa Catarina, na aceitação sensorial de vinhos Sauvignon Blanc. Como metodologia, então, a gente teve 3 diferentes fermentações no vinho, em que a primeira delas são usadas uma fermentação com cepas de Saccharomyces cerevisiae comerciais, que foi chamado de experimento controle. Já o experimento A, ele foi fermentado com 5 cepas de Saccharomyces cerevisiae selvagem, que foram isoladas do próprio vinhedo de altitude de Santa Catarina. E o experimento B, que foi fermentado com 5 cepas selvagens de Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces cerevisiae comercial. Então, foi realizada uma cofermentação entre essas cepas da levedura. O estudo sensorial, então, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e nesse estudo participaram 130 consumidores habituais de vinho, entre eles 55 homens e 75 mulheres, todos maiores de 18 anos, em que a avaliação sensorial ela foi feita através de uma escala hedônica de 9 pontos, em que a gente tinha 2 extremos, o desgostei extremamente e o gostei extremamente. Todos esses dados eles foram avaliados por cluster hierárquico aglomerativo, com o método de VART, e por análise de variância e teste de Tuck. Aqui a gente tem um exemplo de um teste de aceitação sensorial. Então, a gente tem a escala hedônica de 9 pontos, em que foram avaliados atributos como aparência, odor, sabor e o global. Como resultados, então, a gente pode observar a diferença significativa quanto ao
padrão de aparência, em que o vinho realizado na cofermentação apresentou a maior nota, então de 7,85. O vinho obtido por fermentação de leveduras selvagens teve nota de 7,77 e o vinho fermentado por leveduras comerciais apresentou nota de 7,31. Não foi possível observar diferença significativa para os atributos de odor e sabor dos vinhos Sauvignon Blanc. Todas as notas ficaram entre gostei regularmente. Quanto à aceitação global dos produtos, então foi possível observar dois grupos distintos com padrões de aceitação. O grupo 1, então, com 105 consumidores, eles atribuíram notas de aceitação sem diferença significativa, em que as notas variaram de 7,71 até 7,76. Já o grupo 2, com 25 consumidores, eles atribuíram notas de indiferença para todas as amostras, sendo que as notas foram de 5,20 até 6,60. Com isso, a gente percebe que todos os resultados mostraram que os vinhos foram bem aceitos pelos consumidores e que o índice de aceitação foi de 80,8% para as amostras do vinho A, 83,3% para as amostras do vinho B e 82,9% para as amostras do vinho C. Conclui-se, então, que existe um segmento da população que realmente se interessa por vinhos elaborados com leveduras selvagens pelas suas características sensoriais. Essas são as referências usadas no decorrer da apresentação. Muito obrigada pela atenção.